E aí, gente, eu quero com esse vídeo aqui te incentivar a continuar na nossa leitura bíblica anual e também te dar uma ferramenta para poder você conseguir interpretar melhor a Bíblia, né? Então, às vezes a gente na igreja tem uma divisão, né? De aqueles que amam a palavra e aqueles que amam o mover do Espírito, mas essa divisão é puramente satânica, né? A gente deve amar a palavra e o Espírito, porque o Espírito vivifica a palavra e isso vai produzir tanta transformação na nossa vida. Então, não seja o que ama o Espírito e abandona a palavra, ou que ama a palavra e abandona o Espírito. Caminhe amando os dois da mesma intensidade, maneira, e viva com os dois. Isso vai ser ótimo pra você. Bom, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é uma biblioteca, né? Ela é um compilado com 66 livros. A Bíblia é evangélica. A católica e ortodoxa, elas têm uns livrinhos a mais ali, mas a gente também não vai focar nisso nesse vídeo específico. Bom, o estudo da palavra envolve o devocional, né? Que é o que quando a gente tira um tempo a sós com a palavra, todos os dias pra gente ler e se alimentar, porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar isso na sua tentação, que o homem, ele não vive só de pão, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente se alimenta disso, a gente está vivo por conta disso, que o Senhor fala, é por isso que a gente vive. E a gente vai ter que tirar esses tempos devocionais, né, para que a gente continue vivo, a gente tendo vida na gente, a gente vai tirar esses tempos devocionais. Mas também há, né, um momento onde vocês tem estudos específicos dentro da Bíblia, né? Como as mulheres da Bíblia, ou como é a aliança da graça, a aliança de Jesus, né? A aliança de Moisés. E você pode pegar por tópicos, ou você pode fazer como a gente já está fazendo, a leitura anual. A gente precisa ter a capacidade, né, de no momento de devocional a gente conseguir ali no dia a dia ter o nosso pão diário, mas a gente precisa saber interpretar. Não só tirar algo para a nossa vida diariamente, mas a gente também saber interpretar o que a gente está lendo dentro das escrituras, beleza? E eu quero te dar uma ferramenta que se chama jornada interpretativa. E aí eu vou te dar alguns tópicos e eu vou dar exemplos também. Bom, primeiro tópico, você precisa ouvir as escrituras, né, lê-las na cidade deles. Você vai precisar estudar as escrituras dentro daquele contexto e daquele lugar específico. Vou dar exemplo para você entender. Bom, quando você lê um salmo, você precisa entender qual é o contexto daquele salmo. Você precisa ir para dentro daquele lugar. Exemplo, um salmo de Davi, quando ele está angustiado ali, porque ele já foi rei, ele está agora fugindo do seu filho. Então, ali ele está orando, e aí você vai entender, naquele momento ali, quem é Davi, como está o coração de Davi, por que ele falou tais palavras, entendeu? Você precisa entender o contexto. Exemplo 2, né? Josué, se você se colocar ali para ler o livro de Josué, você vai precisar entender que Josué não tinha o Novo Testamento, que Josué não tinha os Salmos, não tinha conhecido Davi ainda, né? Josué era o cara que estava sendo levantado depois de Moisés para dominar uma terra estranha, para possuir uma terra. E ele tinha o máximo da Bíblia, eram os 5 primeiros livros que Moisés tinha escrito. Então esse era Josué. Quando você lê com esse entendimento, isso já vai abrir sua mente muito mais, porque aí você vai começar a pensar, caramba, esse cara não sabia dos ensinos, ele não sabia que Deus faria isso, ele só sabia que como aconteceu o começo, o dilúvio, como foram parar no Egito, mas ele não sabia mais nada, né? Então você vai entrar dentro daquele contexto, sabe? E aí você vai entender, né? Como é que ele vivia, pensava, o que aquela ordem estava sendo gerada para ele. Vai ser muito mais fácil você entender. Uma coisa que é difícil para nós, quando nós estamos lendo a Bíblia, é entender qual é o contexto. Quando a gente não entende o contexto do que a gente está lendo ali, a gente acaba trazendo tudo para dentro da nossa aliança. Porque hoje nós vivemos sobre a graça, a aliança que Jesus Cristo tem conosco. Mas a Bíblia é cheia de alianças. Ela tem a aliança de Abraão, ela tem a aliança de Deus com Moisés, ela tem uma aliança com Noé, ela tem a aliança que Davi fez. Então, existem tempos, né? A gente pode, ao invés de chamar de aliança, a gente pode falar de dispensações, períodos de tempo. Então, se você ler um período de tempo achando que é a mesma coisa do que você vive hoje, você vai ter um probleminha na hora de interpretar. Agora, se você conseguir entender, caramba, esse tempo aqui não é o tempo de Jesus, não é depois de Jesus, ou seja, é uma outra dispensação, é uma outra aliança, não é como a graça é, não é como no meu tempo, então você vai começar a pensar melhor. E por que isso? Para que você entenda que há uma diferença entre o tempo deles e o seu.
e existe um rio de diferença. Vamos imaginar aí que existe um rio dividindo o povo da Bíblia e você. Né? O tempo, existe um rio de diferença. E para você entender isso, né, você precisa entender isso. Uns 3.000 anos aí de diferença entre esses caras e a gente. Existe uma diferença cultural, existe uma diferença de estações, né, de alianças. Quando você estiver lendo uma passagem do Velho Testamento, né, geralmente ela não está ligada a nada do que a gente está vivendo agora em relação à aliança que a gente está vivendo agora, né? Mas a gente precisa entender, existe diferença de idioma, existe diferença no tratamento das mulheres. Então, o que você está lendo ali, né? Você vai precisar olhar e enxergar essas coisas, sabe? Pensar assim, caramba, esse texto que eu estou lendo, o que aqui tem de diferente do meu tempo, sabe? Como Deus se movia para eles é diferente do que se move para mim, né? E isso vai ser importante, sabe? Exemplo, né? No Antigo Testamento, as mulheres não tinham acesso à educação e eu preciso ter essa perspectiva para eu poder entender qual é o papel da mulher naquela época, né? E entre outras coisas. Bom, e aí, para que eu preciso ter essa noção do tamanho desse rio, de distância entre eu e esse povo? Para que eu consiga construir uma ponte entre nós. E essa ponte é uma ponte de princípio, né? Por quê? Eu entendo o tamanho do rio e aí eu começo a construir uma ponte de princípio. Eu procuro o princípio, porque o princípio ele é eterno. Então eu tenho um princípio nas escrituras e eu preciso pegar esse princípio e trazer para mim. É isso que vai ser importante para eu trazer para mim. O princípio. Exemplo, né? A gente vê aí as ofertas, o dízimo, tudo no Antigo Testamento. E aí a gente vai falar, poxa, existe um rio de distância, não é para o meu tempo. Não quer dizer isso. Quer dizer que existe um princípio nas ofertas, no dízimo, e tudo isso tem um princípio de generosidade. E aí esse princípio é a ponte que eu preciso construir daquele tempo para mim, sabe? E aí com esse princípio eu começo a aplicar isso na minha vida aqui, né? É o princípio que eles aplicavam lá, eu trago para minha vida aqui e eu consigo fazer algo relevante com esse princípio, tá? Outra coisa, você vai precisar analisar, cara, esse princípio se encaixa no restante das escrituras? Vou voltar ao exemplo da generosidade, né? A gente vê lá Deus falando sobre oferta, a gente vê Davi falando, não vou oferecer nada para Deus que não me custe, ou seja, eles estão ali, né, todos no Antigo Testamento entregando para Deus algo de valor. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, existe generosidade? Sim, ele existe generosidade. Em muitos locais, você vê Jesus olhando para uma mulher que ela está dando tudo que ela tem. E ela está dando com generosidade. A gente vê o Barnabé vendendo uma propriedade e dando dinheiro aos apóstolos. Por quê? Generosidade. Então o princípio ele se estendeu, ele permaneceu. E aí quando o princípio permanece, eu preciso aplicar ele na minha vida. E são N outros exemplos que eu posso dar. A adoração, né? O que era do Antigo Testamento que permanece no Novo? Essas questões você vai precisar se perguntar. E aí são os princípios da ponte, né? Sobre esse rio de distância entre nós e eles, que você vai construir para que a sua vida comece a ser mais aplicada dentro do reino de Deus. E a gente precisa ter esse intuito, né, de estudar se é um livro do Velho Testamento, se é um livro do Novo Testamento, né? A questão das mulheres é muito importante, porque Jesus empodera as mulheres, ele caminha com mulheres, ele dá voz às mulheres, coisa que naquela época elas não tinham. Só que a gente vê no Antigo Testamento, em Juízes, mulheres já sendo empoderadas para fazer a diferença. E aí, quando a gente chega depois, mais na frente, Paulo vai falar que as mulheres não devem nem falar dentro da igreja. E algumas pessoas pegam esse texto específico, isoladamente, e eles criam uma doutrina dizendo que as mulheres não podem ter cargo dentro da igreja, elas não podem falar dentro da igreja. Só que isso, esse princípio em Paulo ali, que Paulo diz, não combina com o restante das escrituras. Então eu não posso fazer de um princípio algo solto. Eu preciso ter várias vezes essa mesma coisa acontecendo nas escrituras para que aquilo realmente se torne um princípio, né, a ponte de distância. O próprio texto de Paulo, uns textos antes, vai mostrar mulheres profetizando, falando na igreja. Então Paulo não ia deixar mulheres profetizarem e depois falar, gente, as mulheres podem falar.
há algo ali por trás e você precisa ir mais profundamente nisso para você entender. Não é só uma leitura superficial e falar assim, olha, Paulo falou para não falar, então não falei nada aqui. Não é isso, sabe? Então você precisa entender os princípios. A Bíblia, ela faz muito sentido, né? Eu vou falar algumas coisas que para mim foram cruciais a entender. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles vão mostrar como o pecado é letal, como ele é destrutivo, sabe? Porque tinha que se morrer muitos animais para poder aquele pecado ser eliminado do povo. Então, para você ver como que o pecado é destruidor, sabe? Isso está sendo explícito na palavra no Velho Testamento. Também vai mostrar quanto o sacrifício de Jesus era necessário para nós, né? Como que era necessário alguém morrer realmente no nosso lugar. Isso está sendo mostrado no Antigo Testamento. Outras coisas que a gente pode parar, né, para ver é como que ao passar do tempo nós é que faríamos os sacrifícios, nós que seríamos convidados a entregar tudo diante do Senhor, sabe? Isso é muito, muito precioso, né? E Timóteo está dizendo que todas as escrituras, elas são necessárias para a nossa salvação, né? E ele está dizendo sobre o Antigo Testamento, ainda não tinha o Novo Testamento para ele, né? As cartas estavam sendo escritas ainda. Então ele está falando, olha, o Antigo Testamento era muito necessário para a salvação. Ele vai nos ensinar como nos comportar, né? A gente precisa entender, olha, Deus tirou um povo do Egito e aí ele coloca ele no meio de um deserto e começa a socializar essas pessoas, a dar ética, dar moral, falar o que eles podem viver e o que eles não podem. Por quê? A mente desse povo era de escravo, a mente deles era de um povo que não sabia se comportar, né, como se comportar em comunidade, em família, em sociedade. Então Deus está socializando todo mundo ali, tá deixando eles, né, com uma mentalidade boa. Por quê? Porque ele queria trazer aquele povo para ele queria ter um povo para chamar dele, e ele fala isso especificamente: vocês serão meu povo, uma nação de sacerdotes, eu vou habitar no meio de vocês. É óbvio que o povo, né, se desviou e ele fugiu dessa vontade do Senhor. Mas a vontade de Deus não mudou. Jesus vem para continuar essa socialização, sabe? Ele vem, ele caminha, ele ensina. E o ensino dele começa a aumentar isso. De nós aprendermos a ser o povo do Senhor. A sermos sacerdotes dele. A sermos essa nação santa. O sacerdócio real que ele quer estabelecer. Então Jesus, ele continua com isso, né? Então, gente, a Bíblia, ela vai nos ensinar isso. Quando você tiver os olhos corretos para a palavra, você vai ver quanto o Senhor está te chamando para perto. Ela é uma ferramenta para que você passe tempo com o autor dela, para que você conheça o autor dela. Ela serve para nos aproximar do Senhor, não é para nos afastar de forma alguma, né? Então, entenda isso. Deus quer te ensinar, sabe, a ser parte da família dele, a ser um filho amado. E isso tudo a Bíblia está nos ensinando. Jesus, ele era um grande mestre e ele tem muito a nos ensinar sobre sexualidade, casamento, a nossa conexão com o mundo, responsabilidades que nós temos, nosso papel dentro da sociedade, sabe? Tudo isso, a maneira que nós nos comportamos, a nossa mentalidade, tudo isso Jesus quer nos ensinar através da sua palavra, né? Nós podemos confiar nele, até porque ele enviou o Espírito Santo para nos ser um ajudador. Ele vai nos ensinar todas as coisas, ele está nos esclarecendo todas as coisas. Você tem o Espírito de Deus, você tem uma Bíblia, então você está capacitado para ir além, sabe? Para ir mais fundo nessa transformação de vida que você vai viver. E óbvio, gente, que isso não vai ser pelo seu empenho. Você não vai entender da palavra e você vai ver muita revelação porque você é bom, porque você sabe, porque você é inteligente. Não. Isso vem pela graça. É o amor de Jesus que vai te fazer descortinar isso aqui. Se você achar que é porque você sabe isso aqui, cega, você não consegue entender. Mas se você entender que é sobre ele se revelando para você, aí você ora antes de ler, você fala: Deus, se revela para mim, mostra o seu amor para mim, você mostra a tua bondade, eu quero provar mais dela. Aí quando você abre a Bíblia, tudo começa a se revelar para você, sabe? Aí você pode me perguntar: tá, Pablo, mas o que é graça? Graça é o amor de Deus sendo expresso por você. Ele te ama tanto que ele não tá te rejeitando. Você pode vir do jeito que você tá, no lugar que você tá, e ele tá te amando. Mas ele te ama de tal maneira que ele não vai deixar de maneira nenhuma você permanecer do jeito que você tá, no lugar que você tá.
Ele quer que você mude e que você cresça e que você avance. Esse é o coração do nosso Deus. Agora, por último, voltando lá, né? A gente já entendeu o lugar que eles estão, a gente entendeu o princípio dentro da palavra e a gente fez aquela ponte para os nossos dias. E agora, com o princípio, eu começo a entender nas escrituras o que esse princípio se aplica na minha vida, na comunidade, na igreja, né? Nas pessoas que me cercam, na minha célula. Como eu posso aplicar esse princípio hoje? Exemplo, como que a justiça e a retidão vão se aplicar hoje? O que santidade significa para os dias de hoje? Sabe? É isso que a gente precisa entender. Tenha em seu momento devocional com o Senhor, né? Todos os dias, porque aí essa palavra vai te alimentar, ela vai te transformar, ela vai te limpar, sabe? Isso é poderosíssimo, mas não deixe também de ter momentos onde você vai se debruçar na palavra para você estudá-la, para você compreendê-la, para você aprender mais da palavra, sabe? E é isso, nesse momento de leitura anual, tente ir mais fundo na revelação, naquilo que você entende sobre a palavra e não esqueça, não tem como você ter uma revelação completa. Você vai ter uma revelação cada vez mais gradativa e maior.